Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai retomar, nosso conteúdo relacionado a CLPs, né? Depois da nossa prova que tivemos na semana passada. Eu acredito que até sexta-feira eu esteja fazendo o fechamento da disciplina, tá? Então, caso tenham algum questionamento, alguma coisa nesse sentido, eu vou estar à disposição para atendê-los, tá bem? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas combinacionais, tá? Eu acredito que esse tema vocês devem ter tido com o professor Rony, né? Ah, Falando na parte de eletrônica digital, tá? Então a ideia aqui é mais fazer uma revisão sobre todos esses conceitos, né? Só para eu não sei exatamente quando ele falou disso com vocês, ah, e também para acrescentar algumas coisas relacionadas a Ladder de fato, tá? Que será a nossa linguagem que iremos utilizar mais, como eu já comentei com vocês na parte de CLPs, certo? Então, então, como introdução, né? Se eu tenho um sistema que é dito binário, tá? E como esse aí que está aqui embaixo, né? Esse sistema em que eu tenho duas entradas digitais, né? Ou duas entradas binárias e eu tenho uma saída, certo? Como é que eu consigo, eu consigo através de um sistema como esse encontrar uma função lógica específica dele, né? Então, esse é um primeiro questionamento que a gente tem que fazer quando trabalhamos com sistemas combinacionais, tá? E a gente consegue fazer isso através de uma interação, tá? Essa iteração, basicamente, ela é eu pegar as duas entradas que eu tenho, né? Ficar alterando, colocar todas as possibilidades que eu tenho nessas entradas e verificar o que está acontecendo com as minhas saídas, né? E conforme isso for acontecendo, eu registrar esses valores, tá? E a gente pode fazer o registro em forma de tabelas, ou seja, se a gente olhar ali, a gente tem duas entradas, né? A e B e a saída L, né? Então eu tenho entrada A, entrada B, saída L, né? Aqui estão as possibilidades que nós temos, né? São entradas digitais, entradas binárias, tá? E a gente consegue ter uma relação com a saída, não que isso seja sem citar qual seria o circuito específico, mas a gente poderia ter um exemplo como esse aqui de uma possível situação que eu tenho, uma combinação que eu tenho das minhas entradas que vai resultar em uma certa saída, tá? Essa tabela que faz essa relação entre as entradas e a relação com a saída, ela é chamada de tabela verdade, tá? Ou a tabela de combinações, tá? Normalmente é utilizado esse termo tabela verdade, né? É o mais usual aí na literatura, tá bem? Então, o número de possibilidades, o número de combinações que eu tenho possível no meu circuito, elas são, se eu tenho n variáveis, ela vai ser o 2 elevado a essa n variável. Então, se eu tenho duas variáveis, eu vou ter 2 elevados ao quadrado, que me dá 4 possibilidades, como a gente viu ali atrás. Se eu tenho 3 variáveis, ela vai 8, depois 4, 16 e assim sucessivamente, tá? A álgebra que trabalha tudo isso é o que nós chamamos de álgebra de Boole ou álgebra booleana, né? Você já deve ter trabalhado um pouquinho com ela, né? E normalmente a gente está trabalhando com questões que elas são determinadas, que elas são invariantes no tempo, tá? Que elas só são relacionadas à combinação, né? Combinação das minhas variáveis. Através da tabela verdade, eu consigo determinar somente aquelas que são invariantes no tempo, né? Porque ela só vai depender de como estão minhas entradas para eu ter um sinal de saída, tá? Então, assim, eu consigo definir duas coisas, né? Dois tipos de sistemas que a gente vai estar trabalhando em CLPs, tá?
primeiro deles é o sistema combinacional, que é aquele em que as saídas dependem somente das combinações das entradas, certo? Independente de como elas estavam antes, tá? E o sistema sequencial é aquele em que as saídas dependem tanto da combinação de entrada, como também o estado em que elas se encontravam naquele momento da combinação, né? Então ele tem uma sequência a ser seguida além de uma questão combinacional, tá bem? Então, esses dois tipos de circuito a gente vai estar trabalhando em CLPs, tá? Então, fundamentos de sistemas combinacionais. A gente pode representar um sistema combinacional basicamente, né, se a gente for desenvolver ele, através desse fluxograma, tá? Primeira coisa que a gente faz, se a gente vai fazer um sistema combinacional, a gente tem um porquê de fazer esse sistema combinacional. E normalmente a gente tem um problema, né? Problema, algo que eu quero solucionar. E isso a gente chama de problema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esse problema. O que é que a gente quer encontrar através dessa análise? Quais são as nossas variáveis de entrada, quais são as nossas variáveis de saída, e a gente tentar traçar um modelo que vai solucionar esse problema, certo? E através desse modelo, através dessas variáveis, eu construo uma tabela verdade, tá? Por que eu quero essa tabela verdade? Para que eu tenha a simulação de todas as possibilidades, né, de entradas e como as saídas vão estar sendo relacionadas com ela, tá bem? A partir dessa tabela verdade, eu encontro uma expressão lógica, né? E essa expressão lógica eu consigo gerar um circuito lógico atrelado a ele, né? Um circuito lógico que representa essa função lógica, tá bem? Então, outra coisa que é importante a gente saber, né, que as chaves, né, que a gente vai estar trabalhando em CLPs, ela só tem duas possibilidades, ou ela vai estar aberta ou ela vai estar fechada, né? Então, quando eu tenho essas duas situações, eu tenho um sistema que é chamado binário, tá? Quando a chave está fechada, ela é dita verdade, ou seja, A é 1, ou quando ela é falsa, é quando ela está aberta, ou ela é igual a 0. Tá? Isso para uma porta NA, tá? O comportamento dela, né? E também a porta lógica, uma definição de porta lógica é um circuito que contém um ou mais terminais, né? De entrada de sinais que executam uma operação booleana, que vocês devem ter falado e a gente vai rever um pouco sobre elas hoje, né? Entre as variáveis presentes nas suas entradas e transfere o resultado para a saída, né? Então, basicamente, um dispositivo que que vai resolver algum problema lógico ali, efetivar alguma função lógica, tá bem? Então, quem são essas funções lógicas, né? A primeira dela é a função inversora, é a mais simples delas, né? Que basicamente ela inverte o sinal de entrada, tá? Então, isso aqui seria um circuito equivalente elétrico da função inversora, né? Que, como vocês sabem, a função inversora, ela basicamente se eu tenho um sinal, se o sinal na minha entrada é 0, eu vou ter na saída 1, e se eu tenho um sinal 1, ela vai ser 0. O que a gente pode perceber por esse circuito aqui, ó, quando ele é 0, a energia está passando pela saída que está representada por essa lâmpada L, tá? Mas quando eu fechar esse cara, eu curto-circuito minha lâmpada e a saída vai ser 0. E aqui estão as representações delas, né? Tanto em eletrônica digital, a porta lógica, em diagrama de blocos, e esse aqui que é o mais importante para nós, que é a ladder, tá? Então, função inversora, basicamente, para implementar ela, é usar uma porta, um contato NF, né? Simples assim, tá bem? Função E, né? Então, a função E, bem simples, né? Se uma coisa e outra acontecer, aí eu vou ter uma saída 1, né? Então, no diagrama elétrico aqui, tendo a saída como a lâmpada, só vai acender se eu apertar os dois contatos estiverem acionados, tá bem?
Aqui a gente tem o nosso diagrama ladder, onde tem uma bobina de saída, né? E eu tenho os dois contatos NA para ser representado a função E. Função não E, né? Ou seja, basicamente ele é o inverso da porta E. É uma mistura da porta E a porta não, ou inversora, tá? Então, basicamente, eu tenho aquela mesma situação da porta inversora, aquele ramo que está aqui para curto-circuitar a minha lâmpada, tá? Só que eu tenho os dois contatos ali fazendo uma função E, né? Então aqui está a tabela verdade dela. A gente pode notar, voltando aqui na função END, né? Ela tem somente 1 e 1, que vai dar 1, né? Na função NAND, ela vai ter, a única que vai ser 0 é a que era 1 na função AND, né? É o contrário dela, é o inverso dela, tá? Em ladder eu vou ter este cara aqui, né? Em paralelo, né? Dois contatos NF, certo? Função ou exclusivo, né? Eu falei da função ou, acho que eu pulei a função ou, pessoal. Mas a função ou, ela é um paralelo, tá? Função, eu vou disponibilizar esse material para vocês, aí vai ter a função ou, tá? Mas a função ou, ela vai acontecer quando eu tenho uma coisa e ou outra coisa acontecer, eu vou ter minha saída 1, certo? Então, basicamente, isso vai ser um paralelo, certo? E o contrário vai acontecer na função shore, na verdade, na função shore, ela só vai acontecer quando eu tiver um ou outro, né? Quando eu tiver os dois, ele não vai ser a saída não vai ser 1, né? E eu implemento a porta shore nesse sentido aqui, tá? O A, contato aberto, B, contato fechado, A, contato fechado, B, contato aberto, os dois, esses caras em série em paralelo, tá? Então eu tenho isso daí, certo? Fiquei meio triste que não tem o ou aqui, tá? Mas daqui eu já vou inserir esse cara aqui nesses meus slides, tá? Para que vocês possam fazer a atividade de hoje, que ela vai contar para a presença, né? Então, basicamente, eu tenho dois exercícios, tá? Nesse primeiro exercício, são dadas 4 funções lógicas, né? Que com base naquilo ali que a gente acabou de falar, com uma função lógica, eu implementar um diagrama ladder, certo? Vocês podem fazer isso somente no papel, tá? Se vocês preferirem. Mas se quiserem fazer mais bonitinho, né? Dá para fazer lá utilizando o zero, né? E implementar esse cara, né? Lembrando, o vezes aqui, né? É o ou, né? O e, quer dizer, e o mais seria o ou, certo? Então, só relembrando essa questão aí, tá? Então, só fazer esses caras aqui e entregar, né? Pode ser no papel ali, tirar foto, né? Ou até melhor, né? Fazer no Zélio, faz o PDF ali, ou o print do cara, joga no Word, cria um PDF e manda tudo para mim, tá? Evitem fazer em várias fotos diferentes, isso fica bem ruim para eu verificar ali o trabalho de vocês, tá? E no exercício 2 é o contrário, eu tenho o ladder implementado, né? E vocês têm que chegar na função lógica, né? 3 exercícios em separado, beleza? Então, fico aguardando aí caso tenham dúvidas, tá? Desejo uma ótima semana para vocês.